Hoje se fala muito sobre cirurgia íntima feminina e temos muitas novidades surgindo. Entre elas, além da cirurgia propriamente dita, os lasers de CO2 para rejuvenescimento vaginal. Eu vou falar um pouquinho para vocês de tudo isso. E claro, doutora, vale destacar e lembrar sempre quem está nos assistindo qual é o profissional, então, capacitado para uma cirurgia como essa. Isso, essa é sempre a primeira pergunta, né, das entrevistas, para as pessoas saberem por onde começar a busca do profissional. Os profissionais que são capacitados para realizarem cirurgia íntima feminina, de maneira geral, são os cirurgiões plásticos e os ginecologistas. O que acontece é que nem todos tiveram em sua prática da residência o conhecimento das técnicas desse tipo de cirurgia. E os que tiveram desejo em aprender acabaram buscando depois, porque é uma técnica realmente nova e no Brasil mais nova ainda. E como é a cirurgia? Ela pode ser considerada uma cirurgia de pequeno, médio ou grande porte? Thaís, essa é uma pergunta bem interessante, porque há pouco tempo atrás as pessoas falavam em cirurgia íntima e elas faziam cirurgia só para o tratamento dos pequenos lábios, que estavam avantajados. Então, às vezes, até eu falo para a paciente, você tem os pequenos lábios aumentados. Ela fala, não, doutora, eu tenho os grandes lábios. Eu digo, não, são os pequenos lábios que estão aumentados. E as pessoas faziam só um cortezinho numa técnica que se chamava de linear, que então só tirava o excesso dos pequenos lábios. E era o que era feito, e isso era chamado de cirurgia íntima feminina, ou ninfoplastia. Hoje, a gente sabe que a cirurgia íntima feminina vai muito além do que esse corte linear nos pequenos lábios. Então, tudo depende do que é feito. Alguém pode fazer essa cirurgia retirando só esse fuso dos pequenos lábios e isso ser uma pequena cirurgia. Mas se eu realizar uma cirurgia que trata os pequenos lábios de uma maneira mais delicada, com mais técnica, se eu tratar o prepúcio do capuz clitoriano, se eu tratar os grandes lábios, aí ela já passa de uma cirurgia de pequeno porte para uma cirurgia de médio porte. Mas então depende do que vai ser feito. Para quem está nos assistindo, como a mulher pode saber se ela realmente é uma candidata a realizar essa cirurgia? Existe, vamos dizer assim, alguns aspectos que podem ser observados? O que você poderia nos alertar? Então, o que as pessoas que estão nos assistindo podem observar para saber se são ou não candidatas para uma cirurgia íntima feminina? As mulheres que vêm ao meu consultório, que normalmente têm indicação de cirurgia, elas têm algumas queixas. Elas têm queixa de ter, então, o volume dos lábios vaginais aumentados e, com isso, incômodo na hora da relação sexual, tendo que, às vezes, afastar os lábios para poder ter a penetração. Elas têm incômodo ao usar as roupas um pouco mais justas. Algumas até reclamam que a parte íntima fica aparente, dependendo da roupa ou do quão justa é a roupa. Elas têm dificuldade na higiene, tendo que afastar os lábios para poderem se higienizar. E tudo isso vai ter melhora, se não total, em grande parte, através da cirurgia.